A paz do Senhor esteja com todos. Bem, hoje nós estamos no 55º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar um pouco a respeito do capítulo 9 ao capítulo 11 de Deuteronômio. Eu gostaria de pensar com vocês uma coisa bem legal aqui nesse contexto, que fala sobre desafio, sobre a conquista e uma possibilidade do orgulho. Exatamente é o que diz esse trecho aqui no resumo geral. Por que eu estou falando isso? Desafio, conquista e uma possibilidade de orgulho. Porque Deus começa fazendo um grande desafio. O texto começa dizendo o seguinte: olha, hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vocês, ao atravessar o Rio Jordão, vocês vão tomar a terra prometida. Só que nessa terra prometida é uma cidade enorme, com grandes portões, com gigantes, pessoas, os anaquins, que eram os gigantes. É um povo poderosíssimo. Inclusive existe um ditado que as pessoas dizem por aí, que falava o seguinte: ninguém pode derrotar os anaquins. Ninguém pode derrotar os anaquins. Essa era o jargão das outras nações. Isso impunha autoridade e fazia com que as outras nações tivessem medo dos anaquins. Só que Moisés continua falando o seguinte: só que o desafio é vocês entrarem e vocês vão conquistar a terra. Por quê? Porque Deus vai à frente. Deus ele vai como um fogo consumidor. Deus ele vai como um guerreiro que não perde batalha. Vocês não podem pensar que vocês são derrotados. Existem os anaquins, existem os gigantes, a terra é enorme, seus portões são enormes, mas Deus está à frente de vocês. Então, o desafio é a conquista. O desafio é entender o chamado. A conquista é a coragem de caminhar, é a coragem e a certeza de que vocês podem, estando com Deus, conquistar qualquer coisa, né? E a possibilidade de, após a conquista, vocês poderem se orgulhar disso e esse orgulho atrapalhar. Por isso que ele continua falando assim: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão perceber que Deus vai à sua frente, Deus vai dar a vitória. Quando vocês forem vitoriosos, não pensem que vocês foram vitoriosos porque vocês são bons demais. Não, pelo contrário, vocês são pessoas que dão trabalho. Eita, povo difícil que tem reclamado desde lá do Monte Sinai. Aí Moisés, é engraçado isso, que como ele está se despedindo, parece que ele está sem filtro, né? Ele fala assim: olha, eram para todos vocês estarem mortos. Foi eu que intercedi por vocês. Eu desci do monte, ele vai repetir isso 2 vezes. Eu desci, eu fui no Monte Sinai, peguei as tábuas da lei, fiquei 40 dias de jejum, sem beber, sem comer. E aí, quando eu desci, vocês acabaram com tudo. Eu tive que quebrar as tábuas que Deus escreveu, que Deus providenciou. E aí eu quebrei o bezerro de ouro, fiz o pó, dei para os rebeldes tomarem. E naquele momento Deus falou: Moisés, vamos acabar com todo mundo, mas eu intercedi por vocês. E aí Moisés continua falando, né? Contando a história da rebeldia. Aí eu tive que subir novamente para o monte, ficar mais 40 dias com a cara no pó. E a minha intercessão era para que Deus não os matasse. É interessante que parece que ele não tem filtro. Ele vai falando: olha, vocês são rebeldes, vocês são difíceis, vocês vão ganhar a guerra, vocês vão conquistar, mas não é por causa de vocês não, vocês não são tão bons assim não. A conquista, ela vem por causa de Deus. Então, não tenham orgulho, não se orgulhem e não deixe que o orgulho invada o coração de vocês, porque vocês não são tão bons. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, ouvintes agora, vocês que estão me escutando, é: em que fase você se encontra?
dessas três fases. Você está na fase do desafio, alguém te desafiou a assumir um ministério, a viver uma vida mais santa, a viver uma vida mais reta, a ser um melhor profissional. Você tem um desafio de melhorar de vida? Você está nessa fase de ser desafiado? Ou você já passou dessa fase e está na fase da conquista? Você foi desafiado, agora você está conquistando. Você está rompendo em fé, seu ministério está indo bem, a sua vida profissional que seja está indo bem, a sua vida sentimental está indo bem, a sua vida familiar está indo bem. Ou você já passou dessa fase também? Ou você está na fase do orgulho? Olha, eu sou bom, eu conquistei com a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade. Por isso eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Qual fase você está? Você estando na fase do desafio, lembre-se que é um desafio que você vai ter a segunda fase, conquistar aquilo que foi desafiado por causa de Deus. E na terceira fase, você não pode se esquecer, e essa foi a palavra de Deus, não se esqueça de onde vocês vieram. Não se esqueçam que vocês são pó. Não se esqueçam que o orgulho não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês são gente teimosa, pessoas teimosas. Então, é interessante que Deus ele faz um desafio através de Moisés, né, no próximo capítulo, porque a única coisa que Deus requer de vocês, isso também serve para nós, é temor a Deus, amar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Temer a Deus, amar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Então, não permita que o orgulho invada o seu coração. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor e tenha temor ao Senhor, não apenas de palavra, mas de todo o coração, de todo o sentimento. Então, ele fala assim que na realidade Moisés ele vai falando que não deixou o povo sem instrução. As tábuas foram quebradas, mas Deus o levou novamente. E é interessante que nas primeiras tábuas foi Deus que providenciou, na segunda não. Na segunda Deus fala assim, ó Moisés, você quebrou, então você vai repor. Né? Então vai atrás das tábuas, eu vou escrever, mas você tem que trazer as tábuas e traga também o tabernáculo não, a arca. Pega uma madeira de acácia e faça a arca, né? E aí ele vai e faz a arca, Deus escreve na tábua, ele desce novamente pela segunda vez, e aí ele vai falar das leis e da vontade de Deus no Monte Sinai, e o povo vai sair, né, com as suas rebeliões e suas histórias que a gente já sabe. Então, essa história é uma história de amor, porque foi Deus quem escolheu esse povo. Deus poderia ter escolhido qualquer povo, qualquer nação, mas foi Deus quem escolheu essa nação para representá-lo. E o trecho aqui termina com louvores a Deus. Deus fala assim, olha, louvem ao Senhor, porque quando vocês saíram lá quando Jacó saiu da terra dele e foi para o Egito, vocês chegaram no Egito, vocês eram em número de 70 pessoas. Agora são milhares, milhares, milhares e milhares de pessoas. Então, ame ao Senhor, louvem ao Senhor e glorifiquem ao Senhor. Então, essa é a mensagem principal desses 3 capítulos. Você ser desafiado, você conquistar e você não deixar o orgulho entrar no seu coração. Não é? Por quê? Porque você precisa amar ao Senhor. Então, se você já foi desafiado, se você venceu o desafio e conquistou, então não permita que o orgulho entre no seu coração. Lembre-se sempre de onde você veio e onde você está agora. Não se esqueça disso. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.